Então vamos lá. Primeiro as úlceras. Lembrando que as úlceras são alterações relativamente comuns nos pacientes diabéticos, né? Em torno de 2% dos pacientes terão úlcera por ano e todo paciente tem até 15% de chance de ter úlcera ao longo da sua vida após o diagnóstico de diabetes. Elas são mais frequentes no antepé, é porque você tem aí uma participação da cadeia posterior, do encurtamento da cadeia posterior e da limitação de movimento do tornozelo pela glicolização do colágeno. Então, é importante que a gente saiba que as úlceras são mais frequentes no antepé, depois pelo retropé e, finalmente, o mediopé, que, no caso, terão mais úlceras na vigência de artropatia de Charcot. O prognóstico depende do tamanho, né, e da gravidade. Isso é mais importante do que o local que elas estão. Tá? Úlceras maiores demoram mais tempo a cicatrizar, né? Então não tem dúvida. Não existe uma relação sexo, idade, tempo de diabetes ou localização de úlcera com relação ao tempo. Depende do cuidado local e do manejo adequado das feridas. Bem, é importante lembrar que tanto a hiperglicemia quanto a neuropatia diabética são fatores que trabalham juntos, né, na gênese da ferida. O paciente diabético ele vai, ao longo do tempo, né, provavelmente, a depender do seu cuidado com o controle glicêmico, desenvolver uma vasculopatia periférica, neuropatia diabética, né, retinopatia, nefropatia. Então, essa má regulação da microcirculação e do fornecimento de oxigênio, né, no nervo, ele vai fazer com que ele perca, né, qualidade das fibras para transmissão do impulso nervoso, levando então ao aparecimento da neuropatia diabética, que aparece normalmente entre 10 e 15 anos da doença em atividade, ou seja, é uma colocação tardia. Ela pode ser precoce, de novo, a depender da qualidade do cuidado glicêmico do paciente. Com relação à fisiopatologia das úlceras, né, a neuropatia ela é habitualmente sensitiva, né, e o padrão é de meio-lua, ou seja, ela vem de distal a proximal, certo? As fibras maiores, que são afetadas mais tardiamente, elas diminuem a propriocepção, então leva a algum prejuízo na marcha, no equilíbrio do paciente. E as fibras menores, que são aquelas que são atingidas primeiro pela doença, elas diminuem a percepção de dor e temperatura, né? Então, interferindo na sensibilidade protetora do paciente. Qual é o principal culpado, né, de ocorrer uma lesão, uma úlcera, uma lesão por pressão, uma úlcera diabética? É a incapacidade daquele paciente de responder a esse estresse mecânico. Tá? Existem 3 níveis de estresse mecânicos, né? Ou seja, se tem muita tensão numa área só, tem forças de alta tensão ou de cisalhamento e estresses moderados mais persistentes. Esse sim é a principal causa de lesão no paciente com pé insensível. Então, aquele paciente diabético que vai evoluir com uma deformidade, seja garra dos dedos, que é a mais comum, equino do antepé ou do tornozelo, perda de mobilidade do tornozelo, e tem pressão nessas regiões, mais comumente por calçado, você vai ter a formação de úlcera. Então, quando você tem a neuropatia, você tem uma alteração do sistema nervoso autônomo, né? Ou seja, você diminui a transpiração e a temperatura da pele, você tem uma perda de maleabilidade, a pele fica mais espessa, mais rígida, mais ressecada, e isso aumenta a chance de lesões e de porta de entrada para a infecção. Como eu disse, a neuropatia motora é pouco comum, né? E o que a gente observa, na maioria das vezes, são úlceras nas regiões dorsais dos dedos do pé e nas regiões plantares, principalmente da cabeça do primeiro e do quinto metatarso, ou do segundo, terceiro e quarto, quando esse paciente tem os raios mais longos e históricos de metatarsalgia por transferência. Como eu disse, a vasculopatia ela é um fator importante, porque você tem uma perda ou uma dificuldade, né, uma limitação de circulação, principalmente na microcirculação, mas também muitas vezes na macrocirculação. O envolvimento ele é difuso, bilateral e progressivo, é normal o paciente ter as duas pernas de alguma forma afetada, muitas vezes de forma diferente, mas as duas estarem caminhando no mesmo sentido, vamos dizer assim. E quando você, na região mais proximal, a artéria femoral superficial no canal adutor, bifurcação da aorta, bifurcação da artéria ali comum e da artéria femoral comum são os principais pontos de oclusão arterial na vasculopatia decorrente do diabetes. As artérias distais, obviamente, tibial anterior, posterior e cibulares. Bem, quando você recebe esse paciente, você precisa avaliar todos os sistemas que possam estar afetados pelo diabetes. Na pele,
que a gente observa é tentar avaliar, né, a qualidade da pele. Então vejam, né, essas rachaduras que existem na região do calcânio, essa pele mais ressecada, né, com algumas rachadurinhas, perda da sudorese, então é mais ressecada, e aí você vai acabar desenvolvendo calosidade. Calosidade são alterações de pele em regiões de maior pressão, onde o corpo produz aquela proteção para diminuir ou evitar a chance de você ter uma úlcera naquele lugar. E para você tentar entender se o paciente tem ou não essa neuropatia, a gente tem duas formas de avaliar, e a mais comum delas é o monofilamento de Siemens-Weisten. Sugiro que todos tenham na sua bolsa, é bem interessante isso aí, é um fiozinho de nylon de 10 gramas, onde você palpa pontos específicos, pressiona, espera 2 segundos e tira. Se o paciente não consegue discriminar aonde é esse estímulo, é porque ele possui uma perda da sensibilidade protetora. E aí ele é classificado como tal e algumas medidas de prevenção de lesão são necessárias nesse perfil de pacientes. A avaliação vascular, ela tem impacto na tomada de decisão, então pulso, temperatura, pressão capilar, Doppler, né, observar se ele é trifásico, bifásico ou monofásico, índice do tornozelo-braço, né, que varia de 0,9 a 1,3, lembrando que valores maiores que 1,3, 1,4 não quer dizer que está excelente, pelo contrário, tem que estar péssimo, porque não tem compressão das artérias, então você não consegue mudar o som, né, devido a essa impossibilidade de comprimir a artéria. Tá? Então, isquemia crítica acontece naqueles pacientes que têm pressão absoluta de oxigênio na artéria menor, na principal artéria, né, menor do que 70 milímetros de mercúrio, ou ITB menor do que 0,45. Então, a pressão transcutânea de oxigênio é o padrão ouro, tá? É a forma mais acurada de você medir a vascularização, a oxigenação do tecido e o potencial de cicatrizar, mas não é uma realidade do nosso meio. Tá? Não tem disponível em todos os hospitais, muito pelo contrário, é normalmente em serviços de ensino, onde você tem ferramentas de pesquisa que utilizam esse dispositivo. Então vamos lá. Muito importante a gente tentar diferenciar o que é uma lesão neuropática e uma lesão isquêmica, uma úlcera neuropática e uma úlcera isquêmica. Por quê? Porque isso determina o tratamento. Quem vai trabalhar primeiro? Se é o ortopedista ou se é o vascular, por exemplo. Então, as úlceras isquêmicas, elas são dolorosas normalmente, porque não chega sangue naquela região. E elas não sangram pelo mesmo motivo. E, habitualmente, não estão em regiões de pressão, como é a úlcera neuropática. As neuropáticas, elas não doem, o paciente não tem sensibilidade direito, elas sangram, porque o problema não é falta de circulação, e elas estão localizadas em áreas de pressão específica, dorso dos dedos, região plantar do antepé. Então é importante você bater o olho e saber que provavelmente a causa ali não é isquêmica, mas sim neuropática e vice-versa. Então, aquele paciente, no primeiro momento, ele tem uma área de hiperemia naquela região, de hiperpressão, que acaba causando, né, pelo trauma repetitivo, uma solução de continuidade da pele, que leva à contaminação do leito daquela ferida e, posteriormente, pode evoluir com osteomielite, que é o quadro mais dramático aí no nosso dia a dia. É importante que a gente quantifique o tamanho da lesão, meça a ferida, para que a gente possa acompanhar a sua evolução, né, descrever a extensão, a profundidade e o leito da ferida. Então a gente tem lá uma regrinha para descrever, sempre primeiro o tamanho da ferida, depois o tipo de tecido que ela apresenta, se tem exudato ou não, se tem infecção ou não, se tem odor ou não. São informações muito úteis para o segmento daquela lesão. Às vezes nem toda ferida, toda lesão neuropática está infectada, precisa de antibiótico. Mas uma que não precisava pode passar a precisar se houver mudança nesses parâmetros. Os nossos pacientes são tratados pelo nosso grupo multidisciplinar, né? Então é importante que você tenha clínico, geriatra, cardiologista, endócrino dentro do seu grupo, né, que possa manejar esse paciente do ponto de vista clínico. E aí cabe ao ortopedista fazer a parte competente ortopedista, o vascular do vascular, o infecto do infecto, a enfermeira estomoterapeuta, a parte lhe convém, para que a gente tenha o cuidado mais qualificado do nosso paciente. Quando eu vou dizer ao paciente se ele tem potencial de cicatrizar aquela ferida ou cicatrizar uma eventual amputação, eu sempre observo esses parâmetros. Primeiro, proteína externa global maior do que 6,2, albumina maior do que 3, total de linfócitos maior do que 1.500 e a glicada menor do que 7. Tudo isso é fator de bom prognóstico.
Tudo o contrário disso é fator de mau prognóstico. A gente precisa saber disso. Fatores diferentes desses aumentam a chance de você subir o nível de uma amputação quando você acredita que seria no nível inferior. Ou seja, você achava que uma transmeta ia ser suficiente, provavelmente você deverá subir para chopar ou para uma transtíbio, caso ele tenha parâmetros diferentes desses que a gente está mostrando para vocês aqui. Grande sucesso e que a gente puder ser útil aqui nos nossos canais de perguntas, nós estamos à disposição. Grande abraço.